Dando continuidade, então, pessoal, à nossa aula de discopatias. Estávamos falando sobre a hérnia de disco. O principal mecanismo de lesão do disco intervertebral é uma associação de movimentos. Então, eu tenho um movimento de flexão associado ao movimento de rotação. Esses dois movimentos juntos são aqueles que mais vão levar à ruptura do disco intervertebral. E o maior índice de hérnia de disco, ele vai acontecer na coluna lombar, tá? Então, ela vai ranquear ali a posição. Principalmente os segmentos L4 e L5 e posteriormente o segmento L5 S1. Depois da coluna lombar, a gente tem a coluna cervical, principalmente os segmentos C5 e C6. E depois, por último, a coluna torácica inferior, tá? Então, essas três regiões por ordem crescente de incidência. Lembrando vocês que a coluna lombar e a coluna cervical são duas regiões de lordose e de sustentação. Então, a vulnerabilidade dessa região é muito maior do que a torácica, que é uma região de proteção, tá? Então, aqui nessa imagem aqui embaixo, por exemplo, o indivíduo agachando, né, com a coluna, fazendo uma flexão do tronco e uma rotação. E agora imagina se eu tenho aqui um peso, né, uma carga aqui, um objeto pesado que ele possa tirar do chão. Então, esses são os movimentos que mais vão causar lesão e compressão do disco intervertebral, tá? E agora a classificação da hérnia de disco. Muitas vezes a gente vai pegar um exame de imagem e a gente vai ter que interpretar o que está escrito, né? Então, tem algumas palavras que deduzem a classificação dessa hérnia de disco. A primeira dela é a protusão. O que significa protusão? Significa que esse disco está comprimido e o conteúdo interno aqui do núcleo pulposo, ele começou, né, a sair aqui do seu contorno e a invadir aqui o anel fibroso. Mas a gente não tem a ruptura do anel fibroso. O prolapso, eu já tenho a ruptura do anel fibroso, mas esse núcleo ele ainda não foi para fora, tá? Essa imagem ela tá meio confusa, mas o prolapso é quando esse conteúdo ainda não extravasou além do anel, mas eu já tenho rupturas do anel fibroso. A extrusão, sim, aí a gente tem o anel rompido e o conteúdo ele já foi aqui para fora da parte delimitada pelo anel. E o sequestro é quando eu tenho um desligamento completo desse núcleo com relação ao anel fibroso. Então, ele já se separou e foi para uma região além do anel fibroso, tá? Então, a gente tem protusão, prolapso, extrusão e sequestro. Um é continuidade do outro. Qual que é o papel do fisioterapeuta? Ajustar os fatores biomecânicos e que levaram, né, a essa herniação e voltar à biomecânica normal para que esse disco não seja comprimido. Mas, logicamente, que em alguns casos o processo ele é cirúrgico, tá? Mas a fisioterapia ela é o tratamento conservador. Uma vez que esse disco intervertebral ele é hipovascularizado, então é um tratamento longo, né? Não é um tratamento a curto prazo. As manifestações clínicas, elas podem ser assintomáticas no início, né? Então o indivíduo ele não sabe que está passando por um processo de compressão discal e ele só vai descobrir a partir dos sinais e sintomas. E os sinais e sintomas eles vão depender quais são as estruturas comprometidas, para qual direção essa hérnia de disco ela está levando, quais as estruturas ao redor ali que ele está comprimido. Dentre os sinais e sintomas, a gente pode perceber algia, dores, tensões musculares, né, principalmente ali da musculatura paravertebral, diminuição da mobilidade dessa coluna, tanto coluna cervical, coluna lombar, parestesias e perda sensorial associada à fraqueza motora do miótomo, suprimido por aquela raiz. Então, por exemplo, se é o segmento L4, L5,
O meu comprometimento, ele pode pegar o ciático, né? Que é um sistema nervoso periférico, um nervo periférico, e levar a formigamentos e fraqueza motora relacionado aos membros inferiores. Se for uma raiz cervical, ele vai levar a formigamento, parestesia e fraqueza muscular dos membros superiores, tá? Pode indicar também a diminuição ou ausência de reflexos, e quando isso acontece, a gente já está falando de distúrbios neurológicos associados a essa compressão. E aqui, novamente falando para vocês, a compressão da raiz L4, L5, ela vai gerar uma dor lombar com irradiação para a parte posterior dos membros inferiores. Aí a gente está falando de uma lombociatalgia. Além de tudo isso, quando a gente junta todos esses fatores, a gente tem um comprometimento da qualidade de vida, tá? Então, assim, quem nunca sofreu uma dor na coluna lombar, né? A coluna lombar, ela é a mais suscetível, ela é a mais vulnerável, e tem estudos que falam assim, que quem nunca teve dor lombar um dia na vida, vai ter. Então, a maioria das pessoas já tiveram uma dor lombar. O diagnóstico, ele é feito através do exame clínico. Então, a gente tem diversos testes, lembra das aulas de semiologia? Diversos testes que a gente pode verificar uma compressão discal e também associado aos exames de imagem. Os principais exames são aqueles que vão mostrar com detalhes estruturas moles. A radiografia, ela vai mostrar essencialmente osso, ela vai mostrar que tem uma diminuição do espaço articular, mas ela não é capaz de mostrar os tecidos moles como o disco. Já o exame de ressonância nuclear magnética e tomografia computadorizada, eles são ideais para mostrar qual é o nível de herniação, mesmo porque esses exames, eles são feitos, a gente consegue obter imagens no plano sagital, coronal e transversal. Essa daqui é uma imagem de internet, mas eu posso mostrar para vocês aqui, ó, uma protusão discal, tá? E uma hérnia já que está extrusa, comprometendo aqui, olha, as estruturas posteriores, tá? Espondilose, o que é esse termo? O que significa espondilose? Nada mais é do que alterações degenerativas inespecíficas da coluna vertebral, sendo mais comum na região lombar, seguido pela região cervical, associado a síndromes clínicas como doenças degenerativas discal, e aí a gente pode incluir a hernia de disco, uma dor de origem discal, né, discogênica, e também articular, como a osteoartrite facetária ou uma instabilidade segmentar. Uma instabilidade causada, por exemplo, por uma fraqueza muscular que deveriam estar sustentando a musculatura da coluna. A incidência, tanto em homens quanto em mulheres, sendo a lombalgia a segunda causa de afastamento em países industrializados, perdendo somente para o resfriado comum. A fisiopatologia é a formação de osteófitos marginais com possível estreitamento do forame neural. Também pode ter radiculopatias e mielopatias, tá? Esses sinais e sintomas aqui, esse comprometimento vai depender de qual região que a hernia de disco vai estar comprometendo, tá? Então, a espondilose são alterações degenerativas e associadas a outras síndromes clínicas também. Tratamento das discopatias. O tratamento sintomático, ele é a base de medicamento, e aí quando o indivíduo ele sente uma dor ali na coluna, né, que ele vai procurar ou um pronto atendimento ou um especialista na coluna, ele vai provavelmente tomar medicamentos receitados pelo médico à base de analgésicos e anti-inflamatórios. A fisioterapia, que é o tratamento conservador, a gente tem um grande papel, porque através do nosso tratamento a gente pode impedir uma intervenção cirúrgica. E o tratamento cirúrgico, ele só é indicado quando eu tenho uma falha no tratamento conservador
ou quando eu tenho já um comprometimento severo do sistema nervoso central. Então, é aquela hérnia que já está invadindo a medula, tá? E aí, o processo cirúrgico, ele é feito através de várias técnicas, e dentre elas, a artrodese. A artrodese nada mais é do que a fixação dessas vértebras através de osteossíntese metálica. Então, são colocados placas e parafusos, tá? Para isso, eu tenho que ter uma sustentação óssea muito importante. Então, é importante que esse paciente ele não tenha osteoporose, porque às vezes, se o paciente for portador de osteoporose, a cirurgia, né? A região não vai conseguir segurar, estabilizar essas osteossíntese. Então, é importante que o paciente tenha uma mineralização óssea considerável para suportar a cirurgia e a fixação dessas osteossíntese. Então, aqui a gente tem, olha, o plano coronal e aqui o plano sagital, fixando essas vértebras e mantendo, olha, o que faz é abrir o espaço aqui dos discos, né? E fixar essas vértebras, mantendo o espaço intradiscal. É importante ressaltar, gente, que o alívio dos sintomas aqui é imediato já no pós-cirúrgico, né? Porque aqui a gente acaba a compressão. Mas, por outro lado, a gente vai ter uma perda da mobilidade dessa coluna, porque as vértebras vão estar fixas, né? Então, aqui, por exemplo, a gente vai ter comprometimento de flexão, de extensão, de rotação. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Aqui nessa imagem, por exemplo, ele ainda pegou o sacro, né? Pegou L5 e a região sacral também, tá? A gente vai continuar os slides no próximo vídeo.